Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico com 20 anos de profissão. Eu sou homeopata com pós-graduação em estratégia ortomolecular em medicina e pratico muito em consultório a abordagem integrativa em medicina. Hoje, dia 8 de setembro de 2019, às 20h30, eu quero conversar com vocês sobre coenzima Q10 e energia, tá? Meu site é o icaro.med.br, minhas redes sociais são instagram.com/drricaroalves, facebook.com/drricaroalves e youtube.com/drricaroalves. Vocês pediram, ante os meus últimos posts sobre coenzima Q10 e energia, que eu falasse mais para vocês sobre as aplicações da coenzima Q10, esse suplemento muito interessante, essa substância que a gente produz dentro do nosso organismo, sob o nome de ubiquinona ou ubiquinol, sendo que um se converte no outro o tempo inteiro. Hoje, eu não vou focar muito na questão de energia, a não ser o que seja diretamente relacionada com a coenzima Q10, tá? Se você quer dicas para poder otimizar os seus níveis de energia, eu sugiro que você acesse icaro.med.br/exaustão. Claro que como é um link sem o atil, tá? Exaustal. Lá eu fiz uma live há alguns meses atrás, onde eu explico para vocês o básico para vocês terem mais energia. E a coenzima Q10 é um suplemento que pode ajudar nesse ideal, tá bom? Eu queria que você desse o like nesse vídeo, que você comente, que você compartilhe esse vídeo publicado, para que assim ele atinja mais pessoas e assim a gente ajude mais gente com conteúdo de qualidade em saúde, tá? Porque é só assim, você dando like, comentando e compartilhando, que esse conteúdo vai poder beneficiar mais gente, porque só desse jeito que os algoritmos das redes sociais, das plataformas, sobe o vídeo e oferece esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Obviamente, gente, a ideia desse vídeo não é substituir a consulta médica ou consulta por outros profissionais de saúde, tá bom? A ideia desse vídeo também não é estimular a automedicação ou a autossuplementação, ok? A ideia é que você leve o conhecimento que você vai adquirir aqui para os seus profissionais de saúde de confiança, tá bom? Para que eles possam analisar o seu caso individualmente, sua realidade, suas queixas, seus exames, seus hábitos de vida e ver se a coenzima Q10 é indicada para o seu caso ou não, qual forma dela seria melhor para suplementar, qual dose, por quanto tempo, junto aqui outros suplementos, muitas vezes outros suplementos são importantes para você ter os melhores efeitos dela, ok? E assim, a minha ideia hoje, como eu disse no começo da live, é falar desse suplemento, a coenzima Q10, que serve para a maior parte das pessoas, tá? E assim, tudo que serve em termos de suplementação aplica-se também à coenzima Q10. Então eu sugiro que você acesse icaro.med.br/suplementação, sem o C cedilha e sem o atil, porque é um link, porque lá eu dou as bases do que você precisa fazer antes de pensar no suplemento e digo também lá alguns suplementos que eu acho interessantes para a maioria das pessoas, tá bom? Aqui vai a dica novamente, a orientação. Nunca use suplementos ou remédios, exceto situações de urgência e emergência, né, que seu médico vai recomendar, sem antes ou junto a eles você melhorar os seus hábitos de vida. Hábitos esses que eu explico claramente no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/questionário. Se você usa suplementos sem observar o que está nesses dois links, que é melhorar os hábitos de vida e outras coisas que eu explico lá, existem grandes chances de você não ter eficácia do suplemento, mesmo nas indicações que eu vou passar, dessa eficácia ser pequena ou de você ter efeitos colaterais causados. Depois não diga que eu não avisei, tá bom? E onde é que você vai encontrar o básico que você precisa saber sobre coenzima Q10, incluindo referências científicas? Lá no icaro.med.br/coenzima Q10. Claro que eu não estou dizendo que é só no meu site que você vai encontrar material científico sobre a coenzima Q10. Não. Tem mais de 10 mil estudos sobre ela,
principalmente dos últimos 20 anos. Tem estudos de antes também, tá bom? Mas lá no site vocês vão ver uma compilação básica que eu fiz sobre os benefícios, indicações da coenzima Q10, tá bom? Só deixando claro para vocês que coenzima Q10 não é um medicamento, não é um remédio. Por quê? Porque não é uma substância estranha ao organismo. É uma substância que o organismo humano produz, que os organismos animais em geral produzem, tá? Hoje em dia a produção está em baixa, por vários fatores que eu vou explicar para vocês. Então a suplementação tem sido oportuna na maior parte dos casos, em doses diferentes, em regimes de suplementação diferentes, tá bom? Remédio é uma substância estranha ao organismo, mesmo que seja um remédio natural, um fitoterápico, um chá, um extrato natural, alguma coisa assim. Então não confunda remédio com suplemento. A coenzima Q10 é um suplemento. Eu explico essa diferença bem lá no icaro.med.br/suplementação, tá bom? Então o que é a coenzima Q10? É uma coenzima mitocondrial que o corpo produz basicamente para auxiliar na produção de energia e como antioxidante, tá bom? Então, a coenzima Q10 é fundamental para suas mitocôndrias, que são as usinas energéticas de todas as nossas células, converterem glicose e gordura em energia, tá? E a coenzima Q10 é fundamental para combater o excesso de radicais livres dentro das mitocôndrias, que são as usinas energéticas da célula. Por quê? Como as mitocôndrias lidam muito com glicose e com oxigênio, em terceiro lugar também com gorduras, mas principalmente com grandes quantidades de oxigênio e de glicose, você tem uma geração de radicais livres muito grande nas mitocôndrias, nas usinas energéticas das células. Então é fundamental você ter várias substâncias antioxidantes, senão as mitocôndrias morreriam em questão de horas, tá? Então você precisa da coenzima Q10 tanto para a produção de energia quanto para proteger as próprias mitocôndrias do chamado estresse oxidativo, que é a geração de radicais livres excessiva, tá bom? Os radicais livres são moléculas instáveis ou átomos instáveis que querem se combinar, querem completar seu número de elétrons e por conta disso eles roubam elétrons de outros átomos, de outras moléculas e assim danificam as células, sobretudo as membranas das células, e assim provocam a sua morte. Esse é um dos mecanismos, por exemplo, segundo o qual o excesso de radicais livres contribui negativamente, né? Ou seja, ele prejudica a saúde ao aumentar muito o risco de desenvolvimento e de gravidade de doenças do coração e da circulação, cardiovasculares, tá? E os radicais livres também lesam o material genético, o DNA e o RNA, principalmente o DNA, de nós seres humanos, assim contribuindo para a geração do câncer, tá certo? Então, a coenzima Q10, ela acaba sendo um suplemento muito estudado para prevenção e melhor tratamento de doenças crônicas, doenças do sistema imunológico, doenças musculares e de câncer. Por quê? Porque são todas essas condições ou tecidos do corpo que usam muita energia, tá? Para vocês terem uma ideia, os estudos comprovam que altos níveis de coenzima Q10 no nosso organismo podem aumentar em até 10 anos a nossa expectativa de vida, em quase 10 anos. Ou seja, coenzima Q10, bons níveis de coenzima Q10 são fundamentais para todos nós. Mas eu falei de mitocôndrias. Para que servem as mitocôndrias? Vou explicar para vocês. Provavelmente, tudo que você olhar à sua volta agora depende de energia elétrica, não é? Só que essa energia elétrica, ela chega para você já pronta. Alguma coisa no mundo está gerando energia elétrica para você. No caso, principalmente no Brasil, as usinas hidroelétricas, que utilizam a movimentação das águas para poder gerar energia elétrica, ok? Então entenda como se as suas células, que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas no corpo, todas elas, desde o fio de cabelo e neurônios até músculos e o dedão do pé, sangue, por aí vai. Entenda como se tudo isso fossem os eletrodomésticos da sua casa. Eles funcionam quando a energia é fornecida para eles, não é? A energia fornecida pelas usinas hidrelétricas. Pois é. Então as mitocôndrias são como se fossem as usinas hidrelétricas que produzem energia dentro de cada uma das nossas células.
tá bom? Então, por que a coenzima Q10 pode ajudar a prevenir e tratar a maioria dos sintomas e doenças? Porque a maior parte dos adoecimentos atualmente no mundo está relacionada a estresse, inflamação, excesso de radicais livres, carências nutricionais e crise energética. Hoje em dia, e também um ambiente tóxico, né? Hoje em dia, os nossos organismos estão tendo cada vez mais dificuldade de gerar energia suficiente para o nosso funcionamento do dia a dia. E desintoxicação, e cumprir as tarefas do dia a dia, onde a gente está muito estressado, está exigindo demais do organismo, tá? E, em parte, isso tem a ver com excesso de alimentos na dieta. O excesso tanto de gorduras quanto de carboidratos, mas o mais danoso é o excesso de carboidratos. Por quê? O excesso de carboidratos gera uma coisa chamada estresse mitocondrial. Tudo no corpo pode se estressar, inclusive as mitocôndrias, que são as suas usinas energéticas. É mais ou menos assim. Se você ingere um excesso de carboidratos, açúcares, massas, pães, bolos, biscoito, arroz, batata inglesa, enfim, doces, isso faz com que você tenha um excesso de produção de radicais livres nas mitocôndrias, o que também ocorre por excesso de mitocôndrias, falta de hábitos saudáveis de vida, falta de nutrientes, de hormônios, muito estresse psicológico, muita inflamação. Isso vai fazer a sua mitocôndria ficar entupida de radicais livres e assim inflamada. As suas mitocôndrias vão ficando lesionadas. E isso vai fazer com que a produção de energia fique diminuída, tá? Ou você produz energia em quantidade insuficiente para o dia a dia. Por exemplo, se você não se alimenta direito, tá? E malha demais, e ou tem estresse demais, e ou consome toxinas demais, e ou está exposto demais à radiação eletromagnética, sabe? A substâncias químicas e tudo mais, tudo isso demanda energia do organismo para te desintoxicar e para você sobreviver. E as mitocôndrias das células estão ficando cada vez mais insuficientes e maltratadas para lidar com essa sobrecarga. Tudo bem? A coenzima Q10, então, ela é crucial para quase todas as reações químicas que acontecem dentro das mitocôndrias. Reações principalmente de produção de energia. O corpo produz coenzima Q10? Normalmente sim. Mas a produção tem sido suficiente? Infelizmente, não. Então, a gente pode suplementar coenzima Q10? Pode e deve, na maioria das vezes. Tá certo? Agora, ela deve ser suplementada? Isso, para dizer com certeza, teria que ser seu profissional de saúde. Médico, nutricionista, por aí vai. Porque tem que considerar seus hábitos de vida, tem que considerar seu equilíbrio hormonal, o grau de intoxicação a que você se expõe todos os dias, o grau de estresse no dia a dia, a suficiência de nutrientes, de hormônios, de neurotransmissores, porque muitas vezes você pode se entupir de coenzima Q10 e o resultado ser pouco ou nenhum. Provavelmente, se isso acontecer, é porque tem outros fatores que você precisa corrigir em você antes ou junto à suplementação de coenzima Q10. Aí eu sugiro que você vá lá no icaro.med.br/exaustão e corrija os fatores que eu falo lá. Tá bom? Outra coisa importante é que a coenzima Q10 ela precisa de cofatores para funcionar melhor. E dois dos fatores muito importantes para o funcionamento melhor dela são o magnésio e vitamina B6, B de bola 6. A maioria das pessoas tem carência de vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, que também participam, principalmente B2 e B3, dos mecanismos de produção de energia. A maioria das pessoas tem carência de vitamina B5, que também participa dos processos de produção de energia, e da B6 também, além de outras, gerando outras repercussões, mas que vão afetar o metabolismo energético. Então não adianta só se entupir de coenzima Q10 sem dar para o corpo suficiência dos outros recursos também. Ok? Então aqui eu tenho que falar para vocês sobre algumas coisas para as quais a coenzima Q10 ela é interessante. Sabe? O que acontece é muito simples. A coenzima Q10, como ela serve para a grande maioria das coisas, para ajudar ou para prevenir mesmo a maioria dos distúrbios, então ela virtualmente você pode passar para ajudar
a prevenir ou a tratar melhor qualquer coisa, mas ela é sabidamente mais importante para melhorar os níveis de energia, para processos de antioxidação, combate ao excesso de radicais livres, para colesterol elevado, para doenças do coração e da circulação, para melhorar a imunidade, para melhorar a performance esportiva, já que os músculos gastam muita energia, para tratamento de fibromialgia, de enxaqueca, doenças periodontais, incluindo da gengiva, da boca, para o envelhecimento mais saudável e funcional, para o estresse, para combater, reduzir os danos, lidar melhor com o estresse. Tá certo? Para você ter uma ideia, no caso de obesidade e diabetes, eu já expliquei antes, mas vou explicar com mais detalhes. Quando o organismo é bombardeado com excesso de comida, há produção excessiva de radicais livres dentro das células. E esse excesso de radicais livres dentro das células acaba entrando nas mitocôndrias também, causando disfunção mitocondrial. Suas mitocôndrias vão funcionar erradamente. Isso vai piorar a resistência à insulina, tá? E aí o organismo tende a produzir quantidades maiores de insulina e isso acaba levando ao diabetes, por causa principalmente da exaustão do pâncreas, que com o tempo vai ficando insuficiente para produzir quantidades de insulina adequadas. E a insulina é fundamental para a glicose entrar dentro das células, tá? Então a gente tem que lembrar que a coenzima Q10, como eu já falei, é um antioxidante mitocondrial potente, muito importante, que a maioria de nós tem apresentado carência, e além de tudo ela é fundamental para você lidar com esse bombardeio excessivo de comida que a maioria de nós tem cometido, infelizmente com excesso de carboidratos, mas o excesso de gorduras também pode aumentar o estresse oxidativo, tá? E entenda que tudo que dependa de músculos precisa de muita coenzima Q10. Afinal de contas, os músculos gastam muita energia para viver e funcionar, né? Incluindo os músculos do coração e da parede das artérias e das veias, principalmente das artérias. Por isso que a coenzima Q10, em falta, ela eleva tanto o risco de doenças cardiovasculares, de maior gravidade delas, e doenças dos músculos. Tá bom? Aí, lá no site, no icaro.med.br/coenzima Q10, eu coloquei para vocês as principais indicações da coenzima Q10 e alguns outros aspectos importantes, tá? Que eu vou tratar com vocês, ok? Bom, a coenzima Q10, ela tá presente em praticamente todas as células do organismo, tá? Só que como ela participa mais na produção do ATP, ela está mais concentrada em órgãos de grande demanda energética, como músculos em geral, coração, cérebro, rins e fígado. É um grande antioxidante, como eu já falei, e ela encontra-se no organismo basicamente sob a forma de ubiquinona, que é a coenzima Q10 que você vê por aí, na maioria dos suplementos, quando você vai ver atrás, é a ubiquinona e o ubiquinol. De forma simples, a ubiquinona ela é necessária para a produção de energia, tá? Sob a forma de ATP, através do fornecimento de oxigênio e glicose, oxigênio e gorduras, tá bom? E o ubiquinol tem mais uma ação antioxidante, protetora da mitocôndria e da célula como um todo, principalmente da mitocôndria. E o ubiquinol e a ubiquinona são convertidos um no outro o tempo inteiro pelo organismo de acordo com a demanda, tá bom? Nenhuma forma de coenzima Q10 é inferior, inativa ou menos eficaz. Todas são necessárias no organismo e o organismo, como eu já disse, ele vai convertendo uma em outra de acordo com a necessidade dele, tá certo? Então, assim, é claro que é melhor você suplementar a forma que o seu médico acha que é mais importante para você. Mas dentro do organismo você vai ter uma conversão de uma em outra na maioria das pessoas. Se tiver vitamina B6, magnésio, que ajudam tanto na produção dentro do seu corpo quanto na melhor atuação da coenzima Q10. Tá bom? Quem usa estatinas para combater o excesso de colesterol, eu falo sobre isso no icaro.med.br/colesterol, é uma população que precisa suplementar coenzima Q10 junto às estatinas. Por quê? Porque um dos efeitos colaterais das estatinas é bloquear boa parte da produção de coenzima Q10. Então isso vulnerabiliza o organismo. As estatinas podem ser benéficas para algumas coisas, mas são maléficas nisso quando diminuem a produção de coenzima Q10. Então isso precisa ser utilizado, tá? Você precisa usar coenzima Q10 se você usa estatinas, tá bom? O excesso de radicais livres
também per se, em si, diminui a produção de energia pela célula. Então, é muito importante que você reponha, e tem estudos comprovando que até a reposição de coenzima Q10 na gravidez poderia ser indicada, ok? A coenzima Q10 reforça os sistemas de defesa, porque o sistema imunológico gasta muita energia para funcionar, porque é um sistema de sentinela no organismo, tá certo? E a coenzima Q10 é capaz de diminuir a oxidação de gorduras e de proteínas, o que pode fazer com que você diminua seu risco de problemas cardiovasculares, coisas que vários outros antioxidantes não fazem, tá certo? E a coenzima Q10 reforça a atividade do complexo proteico NF-kappa-beta, que está envolvido na resposta celular a estímulos como estresse, radicais livres, radiação ultravioleta, transformação da gordura em algo ruim, que é a oxidação do LDL, e resposta a infecções bacterianas e virais, tá? Então a regulação da imunidade é outra coisa que a suplementação de coenzima Q10 e a produção adequada no organismo ajudam a produzir, tá bom? Então outros benefícios da suplementação da coenzima Q10 são acelerar a recuperação de cirurgias. O estado pós-cirurgia é um estado onde o organismo ele está ativamente recuperando tecidos, lidando com toxinas, jogando para fora detritos celulares e recuperando a homeostase, seu equilíbrio. Então a coenzima Q10 pode aumentar significativamente a capacidade de recuperação pós-cirurgia, tá? Tem vários estudos também da coenzima Q10 melhorando o desempenho esportivo, tá? Ela pode melhorar a quantidade de energia disponível para os músculos e ela é capaz de reduzir a sensação de fadiga e aumentar o desempenho físico durante exercícios. Para quem sofra de fibromialgia, que é uma doença onde o sítio final de dor acaba sendo os músculos, eu já disse para vocês que os músculos são muito sensíveis à coenzima Q10, a coenzima Q10 pode ajudar a prevenir e melhorar sintomas de fibromialgia, de cansaço crônico e cansaço matinal e mental em geral, tá? Ela é capaz de ajudar a controlar a insuficiência cardíaca junto ao magnésio, a L-carnitina, a D-ribose, tá certo? E pode melhorar os parâmetros funcionais do coração de pessoas com insuficiência cardíaca, tá? E até na enxaqueca, ela pode ajudar a prevenir e melhorar a duração e frequência, tá certo? E a redução da coenzima Q10 acontece com o envelhecimento natural da idade, com estresse oxidativo aumentado, um organismo mal cuidado ou submetido a situações de estresse por muito tempo, pessoas que consomem muito carboidrato na dieta, carboidrato simples, precisam pensar em suplementar a coenzima Q10 e reduzir o consumo excessivo de carboidratos. Quem trata com estatinas precisa tomar coenzima Q10 junto. Quem pratica exercícios intensamente, seria legal também avaliar a suplementação por coenzima Q10, ok? E assim, a maioria das pessoas beneficia-se com uma dose de 100 mg de coenzima Q10, mas para casos de doenças cardiovasculares, para casos de doenças crônicas, isso pode chegar a 200 mg, 300 até 400 mg por dia, tá certo? Preferencialmente de manhã e à tarde, porque algumas pessoas mais sensíveis com a coenzima Q10 à noite podem ter um aumento dos níveis de energia que pode, em alguns casos, prejudicar o sono, tá? E os suplementos de coenzima Q10 são todos iguais? É claro que não, tá? Você tem graus de pureza diferentes, você tem farmácias de manipulação e fábricas com melhor manipulação ou não dos ativos, você tem suplementos de ubiquinona, de ubiquinol, você tem suplementos com os cofatores juntos, e outros não. E às vezes um cofator que é vendido junto com aquela coenzima Q10 para você, não é o que você mais precisa, tá? Então seria interessante que você realmente buscasse um bom médico, tá? Um bom nutricionista, para ver o que mais você precisa suplementar além da coenzima Q10. E assim, a suplementação da coenzima Q10 junto com a vitamina E e com o ômega 3 aumenta os efeitos dela e a entrada dela no organismo. Eu prefiro indicar para os meus pacientes a forma sublingual, onde se abre a cápsula ou sachê, despeja o pó embaixo da língua e deixa ali 5 a 10 minutos para poder entrar direto para a circulação embaixo da língua e cair direto na corrente sanguínea. Mas ingerir junto com suplementos, com gorduras
e vitaminas lipossolúveis têm demonstrado que ajuda a absorver melhor a coenzima Q10. Tá certo? E assim, ela é um nutriente ou agente terapêutico quase perfeito, porque altíssimas doses demonstraram uma baixa toxicidade, tá? Não costuma em quase nada você tomar coenzima Q10 e perturbar a sua própria produção de coenzima Q10 dentro do organismo. Como eu já disse, ela participa principalmente da produção de energia como antioxidante, tá? Para você usar de maneira eficiente o oxigênio que você respira, e acredite, a maioria das pessoas já não respira direito e já não fornece oxigênio direito para os seus tecidos. Imagine com carência de coenzima Q10. Dificulta você usar o teu oxigênio de forma efetiva. E assim, quem não gosta de oxigênio são as células gordurosas e o tecido tumoral, o câncer. Então você não vai querer que falte oxigênio ou que o oxigênio seja mal utilizado pelo seu corpo. Tá certo? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Com o envelhecimento, como a gente tem uma queda na produção da coenzima Q10, estudos têm comprovado que a coenzima Q10 pode ser um suplemento daqueles bem-vindos para quem queira ter um envelhecimento mais saudável e viver por mais tempo com mais funcionalidade, por tudo isso que eu já falei. Ok? E estudos demonstraram que uma dose bem pequena, sabe, já de 30 miligramas, já poderia ser o suficiente em vários casos para fornecer benefícios. Ok? Então, assim, o que eu queria dizer para vocês, para terminar? Seria legal que você consultasse um bom profissional de saúde para saber se a coenzima Q10 é indicada para você, em quais formas, em quais doses, tá? Por qual via que você vai tomar, por quanto tempo, com quais cofatores. Mas entenda que antes de tomar qualquer suplemento, o ideal é você otimizar a sua saúde geral, porque senão você pode gastar dinheiro à toa, colhendo pouquíssimos benefícios ou nenhum benefício, ou até efeitos colaterais. Como eu já disse, efeitos colaterais com a coenzima Q10 são raríssimos, tá? Mas podem acontecer em algumas pessoas mais sensíveis, ainda que sejam muito, muito, muito raros, menos de 1% dos casos. Então, primeiro conserte o que está em icaro.med.br/questionário e no icaro.med.br/saúde, tá? Dá uma olhada lá, faça uma auditoria da sua vida, corrija para você não gastar dinheiro à toa com nenhum suplemento, tá? E sobre suplementos, cheque lá sugestões de suplementos, como tomá-los. O ideal é sempre você levar para os seus profissionais de saúde avaliarem no seu caso, tá? E para você não fazer besteira em termos de suplementos, acesse icaro.med.br/suplementação, ok? Como eu disse para vocês, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, atendo em Brasília, no Terraço Shopping. O meu telefone de contato é o 61 99646 7775. O e-mail para contatos de marcação de consultas e palestras é o recepção.med@gmail.com, ok? As redes sociais são instagram.com/drricaroalves, youtube.com/drricaroalves, facebook.com/drricaroalves. Fiquem ligados que eu sempre posto dicas lá todos os dias de saúde. E por favor, deem o like, comentem, compartilhem esse vídeo para a gente ajudar mais pessoas. Você nunca sabe quando um conteúdo desses pode ajudar a salvar a vida de uma pessoa através de você. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa semana, uma boa vida para vocês e famílias. Tudo de bom.